WW voltando do intervalo, no vestiário no intervalo, fizemos uma substituição. Né, agora nós estamos com a escalação apropriada para o tipo de jogo que a gente vai pegar agora com Lorival Santana, nosso analista internacional. Boa noite, Lorival. Boa noite. Foi agora há pouco, pronunciamento em público, Nova Jersey, o ex-presidente americano Donald Trump acusou o atual presidente que o derrotou nas últimas eleições, Joe Biden, de abuso de poder, após Trump se apresentar a um tribunal federal em Miami. Ele poderá responder em liberdade aos processos relacionados à posse ilegal de documentos sigilosos. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. Donald Trump saiu do tribunal em Miami, na Flórida, acenando de dentro do carro para apoiadores que o esperavam do lado de fora. Ele poderá aguardar pelo julgamento em liberdade. A única restrição determinada pelo juiz é que o ex-presidente não entre em contato com possíveis testemunhas do caso. Trump esteve sob custódia no tribunal, onde se declarou inocente das 37 acusações federais e tirou cópias de suas impressões digitais. Ele chegou à Corte Federal de Miami por volta das 14h, no horário de Brasília. A cidade montou um esquema de segurança especial para evitar possíveis tumultos causados por manifestantes favoráveis ou contrários ao ex-presidente. Trump continua tentando convencer a opinião pública de que é vítima de uma perseguição política. Hoje mais cedo ele fez uma publicação em sua rede social, a Truth Social, chamando o Departamento de Justiça de Departamento Corrupto de Injustiça de Joe Biden. Ele também já disse que, mesmo se for condenado, pretende continuar na corrida eleitoral. Como o juiz não restringiu as movimentações de Trump, ele está livre para viajar e fazer campanha política. A Constituição americana não impede que uma pessoa condenada concorra às eleições. Por isso, o republicano pode participar das primárias dentro do partido no ano que vem e, se ganhar, disputar a presidência contra Joe Biden mais uma vez. Além disso, no caso de voltar à Casa Branca, Trump, como chefe do procurador-geral americano, poderia fazer a investigação contra si próprio e ir embora. Today we witnessed the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. Very sad thing to watch. A corrupt sitting president had his top political opponent arrested on fake and fabricated charges of which he and numerous other presidents would be guilty. Right in the middle of a presidential election in which he is losing very badly. Tem que falar em inglês. It sounds so familiar. Parece tão familiar aos nossos ouvidos. Mas a pergunta é a seguinte: quanto que isto que aconteceu hoje altera, prejudica ou, ao contrário, beneficia o projeto eleitoral de Donald Trump? Prejudica substancialmente, William. Se você considerar que os trumpistas não são suficientes para eleger um presidente, né? Ele precisa do voto de todos os republicanos, né? E também de independentes para assegurar uma vitória no colégio eleitoral. A demografia não é favorável ao Partido Republicano, né? É preciso uma estratégia muito bem feita, distrito por distrito, para conseguir uma vitória no colégio eleitoral, porque em termos numéricos há muito mais democratas e independentes que tendem a democratas nos Estados Unidos do que republicanos. Sim, você tá mencionando um fator clássico na política americana dos últimos 20 anos, pelo menos, que é o voto popular. Sim. O voto popular tem sido majoritariamente democrata. Exato, não. Faz desde a última vez que um republicano ganhou no voto popular, faz mais de 20 anos, né? Então, e desse jeito ele não consegue esse voto, né? Porque esse processo ele vai no cerne de como os americanos veem o papel do presidente, que é aquele que salvaguarda, protege o interesse nacional, a informação de defesa, de inteligência, é disso que nós estamos falando. O caso é tão grave que dessas 37 acusações, 31 são sobre documentos. E não são os documentos mais importantes, porque o Ministério Público considerou que não podia levar a um julgamento com um grande jurado, um grande júri, né, documentos que são ultra confidenciais. Continuam, né? Eles consideraram que
esses 31 já bastavam para incriminar o ex-presidente. Eu trouxe o Daniel e a Raquel para essa conversa, que são dois empolgados por política, para ver como é que é. Posso começar por você, Daniel? Que eu fiz essa brincadeira inicial com o Lorival, dizendo isso soa tão familiar. Quando alguém contesta o que ele fez agora, explicitamente, ele contesta o processo eleitoral. Mais do que isso, ele contesta as instituições, ele contesta o Ministério da Justiça. Ele contesta a lisura da competição eleitoral. Ele contesta, inclusive, como que o Deep State em Washington organiza as diversas forças. Daniel, nós estamos vendo um filme? Um filme que tem se repetido em vários lugares, né? Lorival, me corrija se eu estiver exagerando, mas a gente vê personagens que politicamente têm faturado em diversos cantos do mundo, e aí pode ser Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, pode ser Orbán na Hungria, Javier Milei na Argentina, estressando instituições, criando polêmicas a cada dia, enfrentando o establishment, ou pelo menos se posicionando como atores fora do sistema político, e aí as consequências chegam. E tenho visto isso se disseminando por todo o mundo, inclusive na Europa Ocidental, de certa forma, porque você tem o Vox na Espanha atuando da mesma forma, Marine Le Pen com menos estresse às instituições talvez, mas apostando muito fortemente no que Trump dominou tão bem, a guerra cultural. E aí veja que o grande adversário de Trump, que já chegou até em algumas pesquisas a passar o Trump, agora não mais. Trump recuperou a liderança quando se olham as primárias do Partido Republicano, mas é outro personagem, Ron DeSantis, governador da Flórida, que também está seguindo a mesma cartilha, do Don't Say Gay na Flórida, até mudanças, por exemplo, na percepção na lei que define como você vai julgar pena de morte, casos para pena de morte, que na Flórida exigiam consenso entre os jurados. E ele muda a legislação agora para determinar que basta uma maioria qualificada no tribunal do júri para aplicar a pena de morte. Então, tudo se insere um pouco nesse contexto de guerra cultural, criação de escândalos praticamente todos os dias, enfrentamento das instituições, que tem se provado uma agenda politicamente bastante viável mundo afora, se eu não estiver enganado aí, né? Mas eu queria ressaltar, Claro. William, um ponto, endosso tudo que o Daniel falou dessa agenda, né, que tem se criado o mundo afora, mas um ponto de diferença muito evidente para o Brasil. No caso dos Estados Unidos, porque a gente sempre vê as semelhanças, né, Trump e Bolsonaro, mas que é por conta da legislação brasileira. A desenvoltura com que o Trump está lidando com esses processos e fazendo disso uma plataforma política, e ele sai do depoimento e já vai direto para um púlpito para fazer campanha, isso Bolsonaro jamais pode fazer aqui no Brasil e acho que não lhe falta vontade. Mas o que você tem visto é ele se resguardando, ele vai depor, depois não dá declarações públicas, tá cada vez, não está fazendo todas as aparições que a gente imaginava, até mesmo o tour pelo interior, ali, que o PL tanto espera dele para ajudar nas prefeituras ainda não começou. E acho que tem uma explicação clara, né? Ele vai ser julgado dia 22 no Tribunal Superior Eleitoral, provavelmente vai ser declarado inelegível, ele está com o STF em cima dele, da família. A gente não descarta a chance dele eventualmente ser preso no futuro. Tem um monte de acusação do judiciário em cima dele. Então, assim, ele não vai ser candidato, não vai conseguir usar a máquina pública de novo. Acho que tem pelo menos tão em benefício próprio quanto o Trump eventualmente poderia usar se ganhasse. Então, tem uma diferença muito evidente aí entre os dois nesse caso. Eu tenho um ponto que eu gostaria de puxar a atenção agora de novo do Lorival, Raquel, que é uma tese sociológica americana clássica. A ideia de que o país está se descosturando. Aliás, é uma obra clássica já, Falling Apart, no Schism. Quer dizer, na costura da sociedade americana, ela está se desfazendo. E o Trump é posterior a isso, ele é a expressão disso, na verdade. Agora, como você mencionava na sua primeira intervenção, assinalando que o episódio de hoje representa um prejuízo do ponto de vista das chances eleitorais. Agora, é uma senhora, digamos,
confusão para o Partido Republicano. Ao mesmo tempo em que ele é o favorito no momento, ao mesmo tempo ele não parece ser, na sua avaliação, o candidato capaz de vencer as eleições. E os competidores dele dentro do Partido Republicano? Bem, esse é o grande dilema do Partido Republicano, né? Porque o Trump ele tem 1/3 dos filiados do partido nas primárias. Então, ele controla a seleção dos candidatos em todos os níveis. E, nesse sentido, os líderes republicanos são reféns do Trump. Num dia como hoje, eu acompanhei vários deputados e senadores republicanos criticando o Trump, dizendo que isso é muito grave, que isso é inaceitável. Assim como aconteceu no 6 de janeiro de 2021 também, até mesmo Kevin McCarthy, que é o líder da bancada, hoje presidente da Câmara, o Mitch McConnell, que é o líder da bancada no Senado, falaram que isso era inaceitável, que a coisa foi longe demais. Depois eles recuaram, porque vão caindo na realidade que nos distritos eles dependem do Trump. Esse perfil que o Daniel descreve, né, do antissistema e tal, né, acaba tendo como consequência embates como esse. No fundo, a gente está chegando... Hoje foi um dia de uma luta entre as instituições americanas, de um lado, e o antissistema do outro. Quem é mais forte? Aquele que leva a questão para o tribunal da opinião pública ou a instituição em si, que pode ser popular, impopular, não importa, mas que segue leis, segue ritos. Ok, mas a gente tem que tentar estabelecer para que tipo de decisão caminha o Partido Republicano. O Partido Republicano tem que escolher com quem vai competir. Vai escolher Trump? Vai. Porque ele, à medida em que há vários candidatos, né, vários outros pré-candidatos, esse voto contra o Trump ou por outros candidatos se dilui. Então, hoje, por exemplo, a Nikki Haley, olha como é o dilema da coisa. Ela foi governadora, foi embaixadora na ONU e tal. É uma cria, não gosto de usar essa palavra, parece um pouco... né, mas é alguém que surgiu no contexto do Trump também e tal. E aí ela falou assim, olha, o que o Trump fez é inaceitável e tal, mas se eu me eleger presidente, eu o indulto. Ou seja, você faz uma crítica que tem a ver com as raízes do Partido Republicano, o partido de Abraham Lincoln, o partido que garantiu a democracia e a união dos Estados Unidos, o fim da escravidão e assim por diante. E, por outro lado, você faz um aceno para o eleitor trumpista. Daniel, Brasília está vendo como o Trump? Fatalmente, o que acontece nos Estados Unidos tem impacto aqui. Esse talvez seja o principal motivo da gente dedicar tanto tempo do nosso programa a analisar o que está acontecendo lá. Certamente, William. É curioso isso, né? Como esses movimentos vão acontecendo ao redor do mundo. E acho que assim, em 2024 já começa um contexto ali de eleições internacionais, já no fim de 2023 com a Argentina, mas depois em 2024 tem eleições para o Parlamento Europeu, isso é super importante. E, finalmente, você culmina ali com os Estados Unidos. São eleições que influenciam diretamente o interesse brasileiro e a formatação da política externa por aqui, né? Citaria a Argentina, outubro de 2023 ainda, eleições do Parlamento Europeu em junho de 2024 e depois Estados Unidos, obviamente, são as 3 grandes eleições aqui dos nossos parceiros.